Ah, Maquiavel. Só de ouvir esse nome já vem à cabeça, né? Conspiração, jogos de poder, aquela famosa frase de que os fins justificam os meios. Mas e se a história for outra? E se o único livro que ele de fato publicou em vida, A Arte da Guerra, revelar um Maquiavel que quase ninguém esperava? Um patriota, veja só, desesperado para salvar seu povo. Vamos mergulhar nessa história. Vamos lá, rapidinho. O que vem à mente quando se ouve a palavra maquiavélico? É uma palavra com peso, não é mesmo? Geralmente, a gente associa com um jeito bem específico de fazer política. Exato. Uma política que envolve astúcia, engano, crueldade e, claro, a famosa ideia de que tudo vale pelo resultado. Essa é a caricatura que ficou para a história, muito por causa de uma leitura, digamos, superficial da sua obra mais conhecida, O Príncipe. Só que aí é que vem o pulo do gato. E se o único livro que Maquiavel publicou em vida, A Arte da Guerra, não for um manual para tiranos? E se for, na verdade, um guia para que cidadãos comuns pudessem defender a própria liberdade? Pois é, a ideia muda tudo. Para a gente entender essa ideia, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o contexto do Maquiavel. Ele não escreveu suas obras mais famosas de dentro de um palácio, não, mas sim do exílio. Depois de ser preso, torturado e expulso da vida pública de sua amada Florença, ele assistiu sua pátria se desintegrar, e foi essa angústia toda que o motivou a escrever. A Itália do século XVI não era um país como a gente conhece hoje. Era mais um quebra-cabeça de cidades-estado, sabe? Ricas, sim, mas militarmente muito fracas. Elas viviam brigando entre si e, pior, eram alvo fácil para potências estrangeiras como a França e a Espanha, que viviam invadindo e mandando em tudo. Maquiavel via essa humilhação e se perguntava, mas por quê? Por que somos tão frágeis? E ele encontrou uma resposta que, para ele, era claríssima. A raiz de toda essa fraqueza era a dependência que a Itália tinha de exércitos mercenários. Eles são, sem dúvida, os grandes vilões do livro Arte da Guerra. O que é um mercenário na visão de Maquiavel? Bom, é um soldado profissional. A motivação dele não é a pátria, não é a liberdade, é grana, é o pagamento. A lealdade dele dura o mesmo tempo que o dinheiro na conta. Isso transforma esses exércitos numa verdadeira bomba relógio para qualquer estado que dependa deles. Maquiavel até usa um provérbio da época que resume a situação perfeitamente. A guerra faz os ladrões, a paz os enforca. Pensa bem, um soldado profissional precisa da guerra para ter emprego. Se a paz chega, acaba o trabalho dele. Então qual o incentivo dele? Prolongar os conflitos, trair o contratante ou pior, virar um bandido quando a guerra finalmente acaba. O contraste aqui é total. De um lado, o mercenário luta por dinheiro, então ele evita se arriscar de verdade e torce para a guerra nunca acabar. Do outro, o cidadão-soldado luta pela sua terra. Ele aceita o risco porque tem um motivo muito maior. E ele sonha com a paz para poder voltar para a família, para o trabalho. Um drena os recursos do Estado, enquanto o outro é a sua maior força. Certo. Então, qual foi a grande solução que Maquiavel propôs para essa crise? Algo que, na época, soava radical, mas era, no fundo, profundamente patriótico. Um exército formado pelos próprios cidadãos. Uma milícia do povo. A ideia era bem simples, mas muito poderosa. O soldado não deveria ser um profissional da guerra. Ele deveria ser, antes de mais nada, um cidadão. Um ferreiro, um agricultor, um comerciante. Qualquer um. Ele treinaria em tempos de paz, como um dever cívico, e se a guerra viesse, pegaria em armas para defender seu lar. Depois, tudo resolvido, ele voltaria para sua vida normal. Isso era crucial, pois mantinha o exército totalmente conectado com a sociedade. A lógica do Maquiavel fica perfeitamente clara nas palavras dele mesmo. Em quem deve ser maior o amor à paz, senão naquele que só pela guerra pode ser ofendido? É direto ao ponto. Quem mais vai desejar o fim da guerra do que aquela pessoa cuja vida e sustento dependem diretamente da paz? Ninguém. E olha, Maquiavel não estava só na teoria, não. A Arte da Guerra é um manual prático, um verdadeiro guia de como fazer. E para criar esse exército ideal, ele foi buscar inspiração no maior exemplo da história, a invencível legião romana. Ele desenha um processo bem claro em 3 etapas. Primeiro, a seleção, o dileto, que é escolher com muito cuidado os cidadãos para garantir o comprometimento. Segundo, o armamento, ou seja, dar as armas certas para a tática certa. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, disciplina e treinamento implacáveis.
E nessa questão do armamento, a análise de Maquiavel é simplesmente brilhante. Ele olhou para as táticas de guerra da sua época, como a cavalaria pesada e os famosos piqueiros suíços, e conseguiu identificar as fraquezas fatais de cada uma. O dilema era mais ou menos o seguinte: os piques, que eram aquelas lanças enormes, eram fantásticos para parar a cavalaria, sabe? Criavam uma parede de aço. Mas, na hora do vamos ver no combate corpo a corpo, elas eram desajeitadas, quase inúteis. Já a espada curta e o escudo dos romanos, esses eram devastadores no combate próximo. Mas tinha um problema: era preciso chegar perto do inimigo para usá-los. E a solução de Maquiavel? Genial! Ele propôs uma combinação. Metade da infantaria usaria piques para segurar o impacto inicial e se defender da cavalaria. A outra metade viria no estilo romano, com escudo e espada curta. A ideia era, depois que os piques quebrassem o ímpeto do ataque inimigo, os espadachins alçariam para dominar o combate de perto. Uma tática de armas combinadas muito, mas muito à frente do seu tempo. Mas para Maquiavel, esses detalhes táticos sobre piques e espadas não eram só sobre ganhar batalhas, não. Tudo isso se conectava a uma visão muito maior sobre o que significa ser um Estado livre e forte de verdade. A grande lição do livro é esta: para Maquiavel, um bom exército e um bom governo são inseparáveis. São duas faces da mesma moeda. Um Estado que terceiriza sua própria segurança para mercenários nunca, jamais, será verdadeiramente livre ou estável. A capacidade de se defender com as próprias mãos é a base de todo o resto. E para resumir essa filosofia toda, Maquiavel pega emprestada uma frase do historiador romano Tito Livio: justas, pois, são as guerras necessárias, e piedosas as armas, quando só nelas há esperança. Em outras palavras, estar preparado para a guerra não é um ato de agressão, mas sim uma obrigação moral para proteger a paz e a liberdade. E tudo isso nos deixa com a pergunta bem poderosa, né? 500 anos depois, no nosso mundo de exércitos profissionais e alta tecnologia, será que a gente acabou esquecendo daquela ideia central de que a defesa da nação é um dever fundamental de cada cidadão? É uma provocação que a arte da guerra de Maquiavel ainda nos faz hoje em dia.